Seja bem-vindo ao Portugal 6 Estrelas. Falar de sabonetes pode parecer uma coisa antiga, ou talvez um revivalismo, ou quem sabe, uma moda vintage, ou um pouco de tudo isto. Para um empresário português, foi uma oportunidade de juntar tradição, saber, inovação e design. Assim nasceu a Castelbel, que é a nossa estrela de hoje. A exportação é o motor da nossa economia e é também o motor deste programa que leva até si o conhecimento dos produtos portugueses que dão cartas no estrangeiro. Fazemos agora o bilhete de identidade da Castelbel. Nasceu em 1999 com apenas 9 trabalhadores, a fabricar sabonetes artesanais exclusivamente para um cliente nos Estados Unidos da América. Hoje, exporta regularmente para 44 países, em literalmente todos os cantos do mundo. A exportação representa 75% do volume de negócio. Em 2013, a Castelbel faturou 3,8 milhões de euros e já este ano deve chegar aos 5,5 milhões. Também em Portugal, a empresa tem crescido e muito. Neste momento, tem 3 lojas próprias no Porto e é comercializada em 400 lojas multimarca em todo o país. Por ano, produz 3 milhões de sabonetes e já emprega 133 pessoas. Convidámos para este programa Aquiles Barros, o engenheiro Aquiles Barros, que é o fundador e o administrador da Castelbel. Olá, muito bem-vindo. Esta grande navegação que tem feito pelo mundo dos sabonetes vem muito de trás, não é, Aquiles? Sim, vem por causa do meu próprio nome, portanto eu chamo Aquiles porque era afilhado do dono de uma empresa muito conhecida portuguesa, a Aquebrito. Pronto, e foi esse o bichinho que desde miúdo eu tive. Por várias razões, em 1999 eu acabei por fazer uma empresa essa que nasceu por mero acaso. Eu na altura tinha 49 anos e tornei-me empresário aos 49 anos. Portanto, não é assim uma coisa muito vulgar e foi algo, digamos, muito modesto, só com 9 trabalhadores. Nunca pensamos que ia chegar à projeção que tem neste momento. Aquiles fez o favor de nos trazer alguns dos produtos da Castelbel e há aqui uma novidade que ainda não está no mercado. Quer-nos explicar? Sim, está aí uma vela, é uma linha completa que vai ter também sabonetes e vai ter também difusor de ambiente, que tem umas estrelinhas natalícias, isso com esse aspecto que eu acho que é muito bonito. E pronto, como pode ver na imagem, há algo que é muito importante no nosso tipo de negócio. É que os olhos são a coisa que come em primeiro lugar, muito antes da fragrância. Isso vai estar bem patente nas reportagens que nós vamos ver. Convido para ver já uma que fizemos justamente na vossa fábrica do Porto, que é onde tudo começa. Os produtos da Castelbel são então produzidos numa fábrica na zona do Grande Porto. Vamos ver, nós fomos até lá. Não se vê, mas sente-se o cheiro a rosa, figo ou magnólia. São mais de uma centena as fragrâncias que se podem juntar à matéria-prima principal dos sabonetes da Castelbel. O início é a base do sabão. Nós já compramos a base do sabão. Depois, na misturadora, juntamos tudo o que é necessário. O perfume, a glicerina, a cor, se for o caso, e fica durante uns 5 ou 10 minutos a mexer, a misturar. Depois disso, há todo um processo de homogeneização da mistura. Numa fase final é que há compactação e já saem as barras de sabão mais ou menos com a forma final. Foi a exportar para apenas um cliente nos Estados Unidos que a Castelbel começou a sua história. Hoje, vende para mais de 40 países e, por ano, lança 2 a 4 novas linhas que começam numa simples máquina de amostras. José, vamos ver como é que se faz então um sabonete com esfoliante. Explique-me lá. Então, depois dele estar moído, passa para a extrusora da máquina e é onde vamos misturar o esfoliante que queremos. Este, por acaso, é o de bagaço de uva. Vai-se misturando conforme se quer o esfoliante, ou para sair com mais esfoliante ou com menos esfoliante, conforme o cliente quer. Depois de cortado, o sabonete passa à fase da cunhagem. Hoje, parte da produção é para um dos grandes clientes da empresa. O private label
representa, aliás, 65% da faturação. O cunho define a imagem do sabonete, mas para que saia perfeito, a máquina tem de operar a baixas temperaturas. Se não funcionar a gelo, os sabonetes não saem brilhantes e colam ao molde. E depois não saem perfeitos. Esta é a nossa máquina original, portanto, onde aqui os sabonetes são cunhados um a um. Portanto, cada formato de sabonete tem uma ferramenta deste género. São exemplos, temos dezenas de ferramentas diferentes. No fundo, é esta ferramenta que dá forma ao sabonete. Depois de cunhados, os sabonetes ficam a estabilizar neste armazém, verdadeira montra de cores, formas e aromas. O sabonete perde umidade, portanto, convém que ele esteja algum tempo a estabilizar para que perca essa umidade antes de ir para a embalagem. A empresa decidiu apostar também no desenvolvimento das suas próprias marcas. Foi nesse sentido que desenvolveu as linhas Castelbel e Portoscale, da qual faz parte o sabonete para barbear. A base do sabão é assim, bem nesta base sólida. Nós só conseguimos fazer isto em banho-maria porque ele tem que derreter para ficar líquido. Depois de estar líquido, começamos a juntar os ingredientes. Leva caolino, pó de O óleo de ricínio serve para, neste caso? Para dar aquela suavidade, assim, aquela sensação de escorregar bem na cara. E depois temos o caolino, que também lhe dá, além de lhe dar também um cheirinho, também ajuda depois a solidificar, que é muito parecido com o dióxido de titânio. Também leva, que é para depois pôr a cor mais homogénea. O nosso modelo leva um perfume específico, que é o Sal, tem um cheiro, que não sei se já reparou neste cheirinho que ele tem, que é um cheiro a homem, cheira a homem. Pronto, depois disso está pronto, começamos a encher os copinhos. Aqueles, o sabão da barba é uma das últimas conquistas, digamos assim. Não propriamente das últimas. Talvez uma das conquistas engraçadas, porque é uma inovação. A maneira como nós fazemos não é a maneira tradicional de o fazer. Porque eu diria que uma das últimas conquistas são as saquetas perfumadas com cortiça, que provavelmente não sei se vai Vamos aparecer ver numa próxima peça, sim, mas não para já. Vocês tiveram essa ideia como? Porquê irem buscar a cortiça? Repare, nós temos tido muitas coisas que fazemos quando surgem problemas. Muitas vezes os problemas são a base da inovação. Nós tínhamos as saquetas. Era o único produto que nós não fazíamos em Portugal. Era feito em Inglaterra porque em Portugal ninguém tinha a tecnologia para fazer saquetas e os clientes começaram-se a queixar, com razão, como nós depois constatamos, que as saquetas ao fim de muito pouco tempo deixavam de cheirar. Então nós tentamos fazê-las nós na Castelbel. Começamos com os ensaios usando absorventes similares àqueles que são usados noutros países. Tivemos um problema que, como digo, foi engraçado. Esses absorventes começaram a reagir com algumas fragrâncias e decompunham as fragrâncias, dando cheiros muito maus. E então nós pensamos e apareceu-nos a cortiça, que é um material, nós somos o maior produtor mundial. Absolutamente português. E, portanto, acho que foi engraçadíssimo e verificamos que a cortiça é talvez o melhor material que nós descobrimos até hoje, porque tem uma grande capacidade absorvente da fragrância, portanto, absorve 25% a 30%, e, portanto, depois as saquetas, quando são colocadas no guarda-vestidos, duram imenso tempo porque tem muita fragrância lá dentro. A Castelbel é PME líder, é PME de excelência, é top exporter. Como é que se chega tão longe? Repare, eu diria assim, esses graus, sinceramente, eu acho, pronto, gostamos de colocar, mas eu acho que mais importante do que ter o grau digamos, termos uma empresa em que as pessoas estão todas muito motivadas, porque eu penso que isso se consegue com motivação das pessoas que estão lá a trabalhar e com alguma sorte. Como às vezes costumo dizer, há setores que infelizmente estão em grande crise e por muito que se faça não se consegue progredir. Na área da cosmética, eu penso que a Castelbel veio preencher um vazio que havia no nosso país e mesmo noutros países. Nós neste momento já somos competitivos mesmo lá fora em muitos sítios e, portanto, é um setor que não está em crise, pelo menos tanto quanto nos parece, não é? Portanto, nós temos tido a sorte de a cosmética ser algo que continua na moda.
A Castelbel funciona, digamos assim, em duas vertentes. A marca própria, que tem produtos Castelbel e Portoscale, e o private label, que representa ainda uma grande fatia da vossa faturação e, portanto, do vosso produto. O que é preciso? Porquê é que pensaram em dar o salto para a marca própria? Foi uma questão de sobrevivência? Eu penso que é uma questão de brio pessoal. Nós estarmos a fazer para o cliente, além de sobrevivência, porque o cliente a qualquer momento pode mudar de fornecedor, também é uma questão de brio, dizer porque é que nós não somos capazes de impor marcas. E acho que um dos aspectos em que Portugal tem que progredir, e temos boas marcas já internacionalmente, na área do têxtil, por exemplo, é criar as marcas, porque as marcas são nossas e ninguém nos vai roubar aquela marca. E, portanto, a Castelbel, apesar de ter começado em 99, só em 2006 é que avançou para a criação de marcas. E posso dizer que é um processo difícil, é um processo caro, temos que estar em feiras internacionais, mas nós temos notado, sobretudo nos últimos 2 anos, que as nossas marcas começam a ser implantadas e, mais uma vez, aquilo que eu digo, nós estamos em feiras, às vezes ao pé de stands de marcas muito conhecidas e é muito recompensador ver que o cliente que aparece na feira olha para os nossos produtos e acha que os nossos produtos têm qualquer coisa mais do que, às vezes, grandes marcas. Têm um aspecto muito mais, não sei... Se calhar está no design, na embalagem, exatamente, porque essa é uma das grandes preocupações da vossa produção, é de facto ter um cuidado, uma sofisticação, exatamente, na apresentação do produto. Pois eu posso dizer uma coisa que aconteceu muito engraçada na última feira em Paris, da Maison et Objet, nós apresentamos aquela nossa linha Aqua que está acolá, foi apresentada, isto foi, portanto, em janeiro ou fevereiro de 2014, e essa marca acabou por ir para junto de outras marcas com tendências, porque a própria feira acabou por considerar essa tendência marinha como uma tendência que estava a aparecer no momento. E nós, a nossa linha, já tínhamos começado a desenvolver 6 meses antes, porque 6, 9 meses é o tempo que demora a desenvolver toda uma linha. E justamente esta linha marítima, marinha, também faz a ligação, no fundo, a Portugal, não é? Ao mar português. Sim, nós tentamos sempre haver alguma explicação para as linhas, como, por exemplo, mais tarde, a linha Amazónia, que também está ali uma das coleções, que foi lançada em junho. A ideia dessa linha era ser lançada, portanto, chama-se Amazónia, foi ser lançada por altura do Campeonato Mundial de Futebol e todos os acontecimentos esportivos que acontecem no Brasil. Os Jogos Olímpicos vão aparecer agora também logo de seguida. E, portanto, nós tentamos sempre arranjar uma razão para qualquer coisa. Porque lançam 2 a 4 novas linhas por ano. Tem que ser. Já agora posso falar numa outra linha que também foi lançada em finais do ano passado, que era uma linha na qual nós andávamos a batalhar já há 2 anos, que é uma linha com caixas de madeira gravadas a fogo que parece vinha do Porto. Eu vou aproveitar a sua deixa, porque justamente nós estivemos nas vossas instalações e uma das partes de produção que vimos foi justamente todo esse cuidado com a embalagem, com o design, com a concepção. Toda a reportagem foi feita antes da primavera e, por isso, a linha que estava em preparação era justamente esta, a Portoscale Aqua. Mas vamos ver, então, o resultado dessa reportagem que fizemos na fábrica do Porto da Castelbel. We have been briefed on a range that's supposed to be coming up for trend in 2014. I think it needs to be sort of inspired by what's going on in the fashion world. It needs to be colourful, very design-orientated. Portoscale is very eclectic sort of range. Everything needs to be different. Os nossos designers criam estas imagens que depois vão dar origem a uma proposta gráfica para todas as embalagens. Okay, so what do you think? Should we go for a more serious look, something more colourful, maybe more playful with fish, other sea animals? What do you think? I've done a variation of mood boards, going along some of the themes and colours, pinks and sort of coral colours with turquoises could be quite nice. Then you've got the nice light aquas and blues. Then you've got the sort of browns, sandies, neutrals, rope and all sorts of things. So I was thinking about the coral, we should still try and make it work but not be too feminine, I think. Do you think we can make it work with the fish or maybe just a pop of colour? Maybe just... I quite like the idea of a nice blue, quite resemblance of Portugal's, with the sunshine and around the Faro and the Algarve. Yeah, we should definitely try and mix both
trends and Portuguese heritage with this. Portanto, partimos daqui para a escolha da fragrância. Queremos que tenha um aroma fresco, que quando esteja um difusor aberto numa casa, que dê frescura à casa e que faça lembrar precisamente daquele cheiro que nós sentimos quando estamos à beira-mar. Portanto, nós enviamos essa descrição para os nossos perfumistas e recebemos, como sempre, para todas as linhas que criamos, recebemos dezenas de amostras de fragrância. Assim nasce uma nova linha, a Portuscale Aqua. A Castelbel aposta forte na imagem dos seus produtos. O segredo está no design, mas também nos pormenores da embalagem. Todos os detalhes procuram fazer das coleções um presente sofisticado. Todos os sabonetes são embalados manualmente, com diferentes tipos de embalagem. Nós temos o papel, que é o mais comum, temos o tecido, que tem aqui um exemplo. Temos latas, temos plásticos, temos caixas, portanto, temos uma variedade imensa de embalagem. Tínhamos decidido então como é que íamos fazer a imagem, o design da embalagem, passámos para os vidros. Nós decidimos que para esta linha ficaria interessante fazer decalque diretamente nos vidros. E, portanto, neste momento, esta já é a linha definitiva que vamos lançar, Portuscale Aqua. I've been working with John on some soap designs. He's been working 3D with them. So if we just go and have a look, I'll show you and we can just have a chat about them, if that's okay. Okay. Okay, so this is John. Hi, John. Hi. Hi. And he's currently working, doing a Nautica shell and a seahorse, and see if we can have this made in soap. We can then light the model and then see what it looks like in the actual render, so we can get an accurate view of what the soap actually looks like. It should work really well. Yeah, it would look quite nice in the bathroom. I quite like the nautical shells, very nice. I think that would be very good. It's also quite easy to wash with. It needs to fit comfortably in the hand. Tornar a marca apelativa é também pensar em novas soluções. A Castelbel comercializa, para além dos sabonetes, produtos de luxo perfumados para a casa e para o corpo. Recentemente decidiu inovar utilizando um produto bem português, a cortiça. Isto é cortiça perfumada, papel em saquetas, com 25% de proporção de perfume. Embalamos com 10 gramas. Tem-se uma fitinha azul para depois embalar e prender nos roupeiros para perfumar a roupa. Inovação e tradição surgem de mãos dadas na coleção inspirada no vinho do Porto. A linha Portuscale Ruby Red foi colocada no mercado e em apenas 3 meses vendeu 60% do total de produtos fabricados. Fizemos uma homenagem ao vinho do Porto. Decidimos para isso fazer uma embalagem que estivesse relacionada de alguma forma com o vinho do Porto. É um cheiro novo, muito agradável. E em caixas de madeira, coisa que a gente nunca trabalhou foi com caixas de madeira. Lançámos umas caixas de madeira gravadas a fogo em Vila Nova de Gaia e a própria imagem da garrafa de difusor tenta ser o mais possível alusiva às garrafas de vinho, com os selos típicos, com o mate típico das garrafas de vinho do Porto. E aqui estavam os produtos de que falámos, a cortiça, o Ruby Red, com a ligação ao vinho do Porto. Estas ideias todas, vimos também a Marta Araújo, que eu gostava de fazer aqui uma referência, que a Marta Araújo é o seu braço direito, tanto na empresa como em casa. Sim, sim. E vocês são uma empresa peculiar, porque todos, quase todos, estão ligados à química. São engenheiros químicos, à exceção dos designers que vimos aqui, são engenheiros químicos. Como é que acaba por ser assim? Porquê? Nós, na nossa empresa, temos um problema que acho que acontece em muitas empresas. Quando estamos a precisar de 2 pessoas, metemos uma. Quer isto dizer que nós começamos com muitos químicos, até porque eu era professor e a maior parte deles foram meus alunos. Foram 40 anos na Faculdade 39 na Faculdade de Ciências do Porto. Reformei-me no ano passado para me dedicar em exclusivo à Castelbel. Mas, portanto, a pouco e pouco, nós tivemos que nos adaptar a uma empresa que já é um bocadinho maior. Ou seja, nós neste momento já temos na área da contabilidade 3 pessoas, já temos aquele senhor que apareceu, que é um designer inglês, que era o único designer que nós tínhamos. Depois aquela rapariga que ali apareceu já é nossa designer, já foi contratada no dia 1 de outubro do ano passado, já tem mais de 1 ano de casa neste momento. Mas tudo foi crescendo à volta dos químicos, não é? Sim, exato, começou por aí, mas não há dúvida nenhuma que eu posso dizer que os químicos que nós temos na Castelbel, se calhar neste momento fazem tudo menos química, não é? Porque o que nós temos que fazer é
várias pessoas muitas vezes estão a fazer coisas muito parecidas e, portanto, a química em si, muitas vezes nós temos que a conhecer para podermos comprar as coisas bem. Mas, normalmente, os aspectos químicos até existem fora da empresa. Nós é que devemos ter Existem vários fornecedores, não é? Exatamente. Devemos saber dialogar com os fornecedores. Não é? Hoje em dia, muitas pessoas fazem a perguntar, mas vocês como é que fazem as fragrâncias? Nós não fazemos fragrâncias nenhumas. Atualmente, nenhuma empresa de cosméticos faz fragrâncias. Quem faz as fragrâncias são grandes fábricas espalhadas pela Europa e mesmo por outros sítios do mundo que fornecem as fragrâncias. Eu peço assim, eu quero uma fragrância a cheirar a uma coisa que esteja na moda. Recebo 5 ou 6 fragrâncias de 5 ou 6 fornecedores, eu escolho. E depois escolhe, aliás, como vimos, a Marta explicou nesta reportagem. Falámos na universidade e eu queria lhe perguntar se acha que a ligação entre as universidades e as empresas está suficientemente agilizada. Eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, eu já estive dos dois lados e normalmente as empresas dizem que as faculdades são muito lentas, nunca mais dão resposta a nada, e as faculdades dizem que as empresas querem andar muito depressa e não esperam que as coisas sejam investigadas. E eu acho que é a razão dos dois lados. E, portanto, as empresas muitas vezes não têm tempo a esperar, querem a resposta na altura, e as universidades, eu falo pelo grupo que orientava, nós não gostamos de dar uma resposta que não tenhamos a certeza que esteja certa. Não é? Claro. Porque depois as pessoas vão confiar em nós. Portanto, é muito complicado, com a dimensão que temos em Portugal, ter uma participação faculdade-empresa que seja muito produtiva. Isso, talvez... Mas há, no entanto, um proveito, que é óbvio e que já foi retirado também na Castelbel, da investigação universitária. Eu estou-me a recordar, por exemplo, há um dos vossos produtos que tem a ver com as areias da Madeira, não é? Quero-nos explicar, portanto, é um sabonete esfoliante feito com areias de Porto Santo. Porto Santo, isso foi um produto, lá está. Nós no Private Label, uma coisa que acho que tem sido muito importante para nós no Private Label, é que o Private Label muitas vezes é associado a uma coisa menos importante. Não é bem assim. A Castelbel, quando aparece, por exemplo, numa feira internacional, aparece a dizer nós somos capazes de desenvolver o produto desde o zero até ao final. Desde a idealização, do design, tudo isto é extremamente importante, porque muitas empresas de Private Label são empresas que não têm essas capacidades. Ou seja, no fundo é o produto-chave na mão, não é? Exatamente. E, portanto, essa empresa da Madeira, portanto, foi muito engraçado, porque o João Batista é uma pessoa extremamente dinâmica. Investigador, geólogo. Exatamente. Muito conhecido na Madeira, muito persistente. Às vezes nós até quase que nos zangávamos, mas é assim que as coisas se fazem, é com grande persistência. Então ele teve uma ideia que conseguiu concretizar e nós continuamos a colaborar com novas ideias, que foi pura e simplesmente com as areias de Porto Santo, que eu não queria acreditar, mas vi, porque entretanto há uma colaboração com a Faculdade de Farmácia do Porto e eu vi fotografias em que mostrava que joelhos tratados com as areias de Porto Santo e tratados como tratamento normal, o joelho tratado com a areia de Porto Santo estava curado e outro não. E é por isso que no Porto Santo há uma estação de talassoterapias, que é assim que se diz, muito importante, que tem muitos clientes, por exemplo, da Suécia, dos países nórdicos. Portanto, aquelas areias têm mesmo efeitos medicinais importantes. E então, o que o João Batista quis e que se conseguiu desenvolver ao longo de 6 ou 7 meses foi um conjunto de 3 sabonetes com cores diferentes, conforme simulando a profundidade da própria água. E também o grão da areia, os mais clarinhos. Que no fundo tem características este grão de areia? É mais suave, é esfoliante. Temos uns sabonetes mais... Mas não é agressivo, não é? Repare, tem 3 sabonetes na caixinha. Um mais clarinho, com areia mais fininha, que é menos agressivo, para partes mais sensíveis. Depois outro um bocadinho mais grossa e outro mais grossa. E, portanto, o próprio panfleto que foi produzido pela empresa que desenvolveu isso explica essas situações todas. Que é o Terra Amiga, não é? O Terra Amiga foi um projeto muito giro, sinceramente, e apesar de ser private label... E é um projeto que, no fundo, surge da investigação e, portanto, da investigação portuguesa e isso é muito importante. Da Madeira, exatamente. Neste momento, a Castelbel, e voltando um pouco ao que nos traz aqui, que é a exportação, está em mais de 40 países. Como é que é chegar ao mercado de lá fora, ao mercado estrangeiro? Pois isso aí, a Marta é que se calhar está mais apressada para falar sobre isso. A Marta mas eu queria saber com certeza. Pronto, também também é uma aquisição relativamente recente. A Marta está há 3 anos na Castelbel, não é assim há tanto tempo como isso. E uma das apostas foi o mercado internacional. Nós também, já agora convém falar, nós temos tido projetos CREN, o governo português tem ajudado, nós sempre que temos concorrido
temos sido contemplados e é uma grande ajuda, porque nós conseguimos ir a feiras em que o custo da feira acaba por ser metade ou até menos de metade com os incentivos que nós recebemos. Mas já tem, inclusive, stand próprio dentro das feiras. Sim, sim. Optaram por ter stand próprio, portanto, independente, por exemplo, do ICEP ou das representações portuguesas. Sim, porque normalmente o ICEP não quer que haja um stand do ICEP. Eles ajudam, mas eles pretendem até que os stands sejam mesmo próprios, não é? Portanto, e a receptividade nas feiras, como é que é a aproximação à empresa portuguesa? Tem evoluído neste aspecto. Por exemplo, falando talvez na Maison Objet, que é a feira mais importante de todas, o que acontece? Nós primeiro éramos pequenininhos, aparecíamos lá com um pequenino stand. Posso dizer que este ano já estamos a refilar. Estamos a dizer, nós queremos agora ir para a Passadeira Vermelha, queremos ir para o local mais importante, porque a Castelbel não é uma empresa qualquer. E se quiserem, venham a Portugal ver a implantação que nós temos. E posso dizer que já está tudo praticamente conseguido. E uma das coisas que funcionou nesse sentido foi as Galerias Lafayette, que toda a gente conhece a nível mundial e que neste momento são os nossos clientes. Exato, as Galerias Lafayette e muito mais. Anthropology nos Estados Unidos. A Zara Home desde o princípio, Zara Home, desde 2003. Que é, aliás, o private label mais importante da Castelbel, não é? Neste momento é o mais importante e é o mais antigo. E depois tem presença em museus, Posso contar uma coisa muito engraçada? Aquele sabonete que está ali de azulejos, que é um sabonete que tem termos turísticos, tem tido uma saída muito grande. Neste momento está no Parlamento Inglês, está na loja do Parlamento Inglês. Tivemos um contacto a dizer, nós queremos ter os vossos sabonetes de azulejo nas nossas lojas. É o único produto que eles lá têm, mas é muito engraçada essa situação. Posso também dizer que, por exemplo, amanhã vamos ter uma reunião aqui em Lisboa, patrocinada pelo ICEP, em que vai aparecer uma senhora que está ligada ao Centro Kennedy em Nova Iorque. O Centro Kennedy de Nova Iorque, no próximo ano, vai estar dedicado a Portugal e Espanha, e nós vamos lá mostrar os nossos produtos que provavelmente vão estar em exibição no Centro Kennedy. É, de facto, todo um mundo a descobrir e um incentivo para quem queira começar. Claro. O Aquiles, no fundo, pegou nesta empresa quase com 50 anos, não foi? Sim, portanto, o que nasceu por acaso. O que acontece é que houve um senhor americano que, na altura, me desafiou para fazer a empresa e, pronto, eu, como gosto de desafios, aceitou. E, pronto, e o senhor, 3 anos depois, desapareceu. Mas nós conseguimos sobreviver. A Castelbel sobreviveu. Exatamente. E é hoje uma empresa de excelência, sofisticada, com ainda se calhar muito para andar, mas já com uma longa experiência. Eu, neste momento, com os meus 64 anos, posso dizer que depois de mim, em termos de administração, ninguém tem mais de 40 anos. E, portanto, temos muita gente jovem e gente jovem que tem uma dedicação muito grande e acho que, pronto, é muito importante termos um clima em que as pessoas se deem todas muito bem. E nós temos conseguido isso na Castelbel. Engenheiro Aquiles Barros, essa é uma mensagem fundamental, eu acho, que para todos os que nos estão a ouvir e é um exemplo que aqui fica. Obrigada por ter vindo ao Portugal 6 Estrelas, por ter trazido a sua estrela, a Castelbel. Vamos terminar este programa, ficamos só com um cheirinho da Castelbel. A todo mundo chega este Portugal 6 Estrelas, por isso queremos contar com a sua participação através do Facebook ou por e-mail para portugal.6estrelas@rtp.pt. Foi o Portugal 6 Estrelas, porque em cada ideia portuguesa há excelência. Até para a semana.